Bom, gente, hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que também é muito importante dentro da administração de materiais, que é o lote econômico de compras. Ele é um tema simples, mas que gera ainda muitas dúvidas. Primeiro, o que seria o lote econômico de compras? Lote econômico de compra é a quantidade de um lote, que minimiza os custos totais de armazenagem pedidos. Nós sabemos que existem os custos dentro da estocagem de armazenagem e de pedidos. Esses custos eu detalho em um vídeo que eu vou deixar na descrição, eu deixo eles bem detalhados se você quiser entender mais sobre eles. Mas o custo de armazenar é o custo em palavras simples, de guardar os materiais, e o custo de pedidos é o custo de você fazer, de você efetuar um pedido. Então, o lote de compras ele vem justamente para minimizar esses custos, é onde os custos desses dois custos eles são mínimos. Para entender também o lote de compras, é preciso você entender qual que é o custo do sistema. Então, esse aqui, o custo do sistema, seria o custo total, que aqui a gente vai ter, seria o P vezes C, que é o preço de custo, né? O custo de uma unidade, vezes o C, que é o consumo. Então, esse preço, esse custo, seria o custo, basicamente, de você comprar o estoque. Mais B vezes C dividido por Q. Esse custo aqui seria o custo do pedido, que é B vezes N, tá? Então, N, como N é C sobre Q, o que é B? B é o custo de fazer 1. Eu fiz 1 vezes N, que é o número de pedidos feitos, então seria B vezes N, que é C sobre Q, onde C é o consumo e Q é o lote de compras. Que quando a gente calcula o lote econômico, esse Q aqui ele substitui pelo lote econômico. Mais P vezes I vezes Q dividido por 2. Esse custo aqui, pessoal, seria o custo de armazenagem. Então, esse custo aqui, P vezes I vezes Q dividido por 2, ele seria o custo de armazenagem, que eu também falo sobre nesse vídeo, eu explico direitinho o custo de armazenagem. Então, aqui seria o custo do sistema, o custo total da estocagem. Para a gente aprender o lote de compras, a gente utiliza esses dois custos aqui, que a gente vai ver depois no gráfico, que é o custo de pedido e de armazenagem, onde dentro do lote de compra, esses dois custos aqui, eles são iguais. Para cálculo do lote de compras, nós temos essa fórmula aqui, que é o lote econômico de compras, que seria 2 vezes demanda vezes custo de pedido. Em alguns lugares você vai ver assim, 2 vezes B, que é o custo de pedido, vezes C, que é a demanda, dividido pelo custo de armazenagem, tá? Esse custo pode ser encontrado em alguns exercícios, como custo de manter o estoque ou custo de posse de estoque, é o custo de armazenagem que seria dado em reais. Mas nós também temos essa fórmula aqui, então alguns exercícios vocês vão encontrar com essa fórmula aqui, que em cima é a mesma coisa, que é 2 vezes B vezes C, que seria o custo, B seria o custo de fazer um pedido, e o C seria aqui demanda, que aqui tá como D de demanda. A diferença é aqui embaixo. No lugar de custo de armazenagem, o exercício já te dá o valor em reais, ele te dá o T, que é a taxa, vezes o P ou CU, que é o custo unitário do material. Então, quando vocês veem exercícios que tem a taxa e o preço, você vai jogar nessa fórmula aqui. Alguns exercícios, principalmente em concursos, a gente vê muito já dando o custo de armazenagem já dado, o valor em reais. O custo de armazenamento ele dá unitário. Então, você jogaria na primeira fórmula. Outra fórmula também que quando você fala em lote de compras você precisa considerar é a fórmula do N. O N é o número de pedidos feitos no período. Então, no caso no ano, corresponde a quantos pedidos foram feitos durante o ano. Então, isso aqui quer saber quantos pedidos que a empresa ela tem que fazer ali, né, durante o ano. É só ela jogar na fórmula C dividido por Q, onde C seria o consumo, a demanda, e Q seria o lote de compras. Quando a gente trabalha com lote econômico, então aqui nesse caso você joga o valor que você encontrou do lote econômico. Essa daqui, gente, é a fórmula do lote econômico de compras e ela é interessante para vocês entenderem como funciona o lote de compras. Desse lado, nós vamos ter o custo de armazenagem, né? Então aqui, quanto mais eu aumento a quantidade, mais eu aumento o meu custo de armazenagem. Nesse lado aqui, nós vamos ter o custo de pedido. Então, o custo de pedido, ele é assim, quanto mais pedidos eu faço, quanto mais eu aumento a quantidade, eu diminuo o meu custo. É diferente da armazenagem. Na armazenagem, quanto mais você aumenta a quantidade, você aumenta o seu custo. Aqui, quando eu aumento o número de pedidos que eu faço, mais eu diminuo, né?
a quantidade, mas eu diminuo o meu custo aqui. Então, eles são inversamente proporcionais, né, na teoria. E aqui nós vamos ter o custo total, que é o custo, é uma junção desses dois custos aqui, armazenagem com pedido. O lote de compras, ele vem aqui para minimizar esses custos. Então, o lote de compras seria o lote que minimiza, que deixa esses custos aqui no mínimo, tá? E nesse eixo do lote de compras é o eixo onde o custo de armazenagem é igual ao custo de pedido. Então, o lote econômico de compras é o seguinte, dentro daquele lote você tem os custos mínimos. Se você comprar mais que ele, seu custo vai aumentar. Se você comprar menos que ele, seu custo também vai aumentar. Seja porque o seu custo de armazenagem vai aumentar ou o custo de pedido. Um dos dois custos vai aumentar, trazendo aumento no custo total. Então, o lote econômico de compras significa o ponto onde o custo de armazenagem e o de pedido são iguais, e nesse intervalo, nessa interseção, você consegue uma quantidade que a gente chama de quantidade ótima. Aí eu trouxe um exemplo, né, de uma empresa montadora de computadores que tem um consumo de 1.000 unidades de um componente elétrico, e essa empresa adquiriu esses componentes a um custo, né, a um preço de R$20 cada. O custo dessa empresa de fazer o pedido é de R$40. E o custo de oportunidade de captação de recursos financeiros é de 5%, que seria a taxa de juros, a taxa de armazenagem, né? Qual o tamanho do lote de compra que minimiza o custo total? Então, a gente percebe que pela taxa de juros e pelo preço que nós vamos utilizar, a segunda fórmula que eu passei, que é essa fórmula aqui onde nós vamos ter a taxa vezes o custo unitário, tá? Então, aqui nós vamos ter, o consumo, eu dei aqui no exercício, que é 1.000 unidades. O custo do pedido, eu também dei que o exercício deu que é R$40. A taxa de armazenagem é 5%. Percebam que eu tô tirando tudo daqui, Depois, se você quiser, é só você voltar no exercício. 1.000 unidades é o consumo, R$20 é o preço, R$40 é o custo de pedido e 5% é a taxa. Então, eu organizei os dados aqui, joguei nessa fórmula. Então, seria 2 vezes o consumo, que aqui tá como D, demanda, vezes o custo do pedido, que muitas vezes, como eu falei, vocês vão ver como B, 40, vezes o I, ou T, que é a taxa de armazenagem de 5%, vezes 20, que seria o custo, o preço, né? O custo do material, que nessa forma tá como CO, mas também muitas vezes você vê como P, que é o preço, não o preço de venda, mas o preço de custo. Então, esse aqui seria o lote econômico de compras de 283 unidades. Então tá, pessoal, é só um vídeo básico para vocês entenderem lote de compras e eu espero que vocês compreendam.